a gente vai chegando em uma parte muito especial nessa noite. E eu não sei se você se sente abraçado por Deus nesse momento, diante de tantas verdades que nós já temos cantado também. Mas é o mesmo Espírito que nos leva a ler esses versículos e a imaginar o grande amor com que o Senhor nos amou, ao ponto de fazer de nós os seus filhos. Para que a gente pudesse imaginar esse grande amor, a gente tem que pensar que a gente seria como nascido de uma família indigente. A gente seria nascido de uma família dessas chamadas disfuncionais, não é assim que chamam agora? Uma família desregrada. Nós seremos essas pessoas nascidas numa família sem amor, sem recursos, uma família condenada. Nós seríamos uma dessas pessoas nascidas na rua, sem teto. Nós seríamos uma pessoa nascida numa família sem esperança, sem futuro, como uma criança que estaria morrendo à míngua, sem que ninguém se importasse com ela. E ali, quando nós estivéssemos num dia cinzento, num dia de frio, na marquise da nossa alma, o Senhor, com seu grande amor, rico, poderoso, com toda a riqueza da sua graça, com toda a riqueza imarcessível que nós nunca poderemos mensurar, estendeu as suas mãos para nós e nos chamou para que nós pudéssemos fazer parte da sua família, para que nós pudéssemos morar na sua casa, para que nós pudéssemos nos assentar na sua mesa. E Ele nos deu o seu nome, e Ele fez de nós os seus herdeiros, e Ele fez de nós co-herdeiros com o seu Filho, o seu único Filho. E essas riquezas grandiosas são aquelas que Paulo vai destrinchar nos próximos versículos. Nós que não tínhamos recursos, nós que não tínhamos esperança, nós que tínhamos a condenação, a desgraça, a desolação como única saída para nós, recebemos pela graça de Deus o amor, a misericórdia e a compaixão através das mãos estendidas e da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. E nós entendemos isso. E isso é revelado para nós através do comando e da ação do Espírito Santo de nós, do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. E nós podemos declarar, como nós cantamos, que nós caminhamos seguros no seu amor. Se nós pudéssemos resumir uma frase, que possamos sair daqui nessa noite seguros do seu amor, seguros dessa filiação tão grandiosa, desse amor tão grandioso que fez com que nós pudéssemos ser chamados seus filhos, dessa segurança que nos é trazida, dessa segurança que nos é conferida, que nos é garantida através da presença do Espírito Santo nos nossos corações. E nós vamos começar a leitura a partir do versículo 14, já que nós concluímos hoje de manhã o versículo 15, o versículo 13, e o versículo 14 diz o seguinte: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Paulo começa dizendo que nós somos filhos de Deus. E isso você ouve desde que você é pequenininho. Todo mundo é filho de Deus. Mas existe uma verdade antes da gente falar da nossa filiação, que é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ele vem falando, e você que tem acompanhado, que existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que são guiadas pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias ideias, que Paulo vai chamar de carne. São aqueles que andam segundo a carne. Todo o capítulo ele vai falar isso. E aqueles que andam segundo o Espírito. Aqueles que andam segundo a vontade de Deus e a sua palavra. E ele fala que aqueles que andam segundo o Espírito de Deus são filhos de Deus. E os que andam segundo o Espírito de Deus são guiados. E essa palavra guiar vem da palavra grega que significa mostrar o caminho e orientar. E eu particularmente acho fantástica a descoberta do GPS. Quem já usou um GPS aqui? Não é?
A gente não anda mais sozinho, a gente não fica mais perdido. Você que não tem mais com quem conversar, liga o GPS, alguém pelo menos vai falar para você, vire à direita. Puxa vida, eu minha esquerda, tá bom, eu vou virar à direita. Aí você vira à esquerda só para ele poder falar de novo, puxa vida, era para você virar. Não, ele não fala assim, mas ele deveria falar, né? Ele não é a mulher chata que fica corrigindo você. Mas antigamente a gente tinha que abrir aqueles mapas. Lembra? Meu pai comprava aqueles mapas enormes e traçava o caminho para você poder chegar. Tinham livros de mapas, né? Agora não precisa mais de nada disso. Você tem um aplicativo no seu celular ou você tem um GPS desse, você chega em qualquer lugar, ele te guia, ele te leva para qualquer lugar. Dentro do estado, fora do estado, dentro da cidade, você quer saber como é que você chega numa ruazinha que você nunca ouviu falar, você liga o seu GPS. E agora vem Paulo e fala o seguinte, você que tem o Espírito Santo de Deus, também não anda mais perdido. Porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você e vai guiar você. E Deus lá do céu vê a nossa vida como um satélite, irmãos. Porque para Ele o tempo não é como o nosso tempo. Ele vê a nossa vida e Ele entende qual é a nossa partida e qual é o nosso destino. Ele sabe quais são os nossos atalhos, Ele sabe quais são as ruas erradas que nós chegamos, que nós passamos, os sinais vermelhos que nós ultrapassamos. Ele conhece. E para que a gente não fique tão perdido, para a gente chegar no nosso destino, Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. E cada vez que você erra o caminho, o Espírito Santo faz um novo cálculo de rota e fala para você, vire à direita. E você tem a chance de chegar ao seu destino novamente. E você erra o caminho de novo e ele fala, olha, vire à esquerda agora. Você vai conseguir chegar ao caminho. Você não está mais perdido. O Espírito Santo está dentro de você. E a primeira coisa que ele fez, o Espírito Santo, foi mudar toda a nossa trajetória. Porque nós estávamos indo para um caminho completamente oposto ao destino que o Senhor estabeleceu para nós. Mas quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nós que estávamos perdidos, que estávamos caminhando por um caminho oposto à vontade de Deus, temos a nossa trajetória inteira mudada e passamos a caminhar em direção à vontade de Deus. Não estamos mais perdidos. A palavra de Deus, em Salmo 143:10, fala, Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade, que o Teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Ele nos guia. E além de nos guiar, Ele revela para os nossos corações que nós somos os seus filhos. Nós somos os seus filhos amados. E aí está a nossa segurança, irmãos. Tudo que nós cantamos sobre a fidelidade de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o carinho de Deus. Quando nós lemos em Isaías 43:1, não temas porque eu te remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. 2 Coríntios 6:18 fala, eu serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e minhas filhas. E eu fiquei pensando, o que um pai representa para um filho? Nós temos muitos pais aqui, mas todos nós somos filhos. O que um pai representa para um filho? O que um pai é na vida de um filho? Você já parou para pensar nisso? Todo o amor, todo o esforço, toda a loucura que a gente faz pelos nossos filhos, toda a preocupação, toda a nossa vida, parece que tudo que a gente faz por causa dos nossos filhos, não é assim? Que muda todo o sentido da nossa vida quando a gente tem um filho. A gente para de viver para a gente tem uma nova concepção, a gente tem uma nova motivação. E toda essa bondade, essa direção que nós temos, tem origem em Deus, porque Ele é o Pai. Ele é o Pai amoroso. Ele é o autor desse sentimento tão lindo. Toda essa preocupação, esse cuidado, essa proteção, essa necessidade que nós temos de suprimento, de provisão, de disciplina, de suporte. Essa coisa que faz com que a gente passe 24 horas pensando, será que está tudo bem? Isso daí vem de Deus. É resquício da imagem de Deus no homem. E o que o pai representa para um filho jamais pode se comparar ao que Deus representa para nós. A palavra de Deus fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem.
Quanto mais, se nós os julgamos bons pais, apesar de sermos tão maus, quão bom, quão maravilhoso, quão amoroso é o nosso Pai. Às vezes, algumas pessoas, e eu sempre falo isso, têm uma dificuldade de entender o que é o amor de Deus, o que é ter um amor de um pai, porque eles tiveram péssimas experiências em seus relacionamentos com seus pais. E eles tiveram experiências tão ruins que não conseguem entender a grandeza do que é Deus ter feito de nós os seus filhos. E você fala assim, você é filho de Deus e Deus é um pai amoroso, mas eles não entendem o peso da palavra do que é ter um pai. Só quem teve um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai que se deu, um pai que se preocupava, um pai que provisionava, é que pode olhar para Deus e entender esse grande amor. Mas quem não teve, muitas vezes não compreende essa figura tão grande. É por isso que então Paulo fala que Deus vem nos adotar. Deus vem e retira esse filho, essa criança sem pai, essa criança sem amor, essa criança sem estrutura, essa criança que nunca teve a atenção que merecia, nunca teve o amor que merecia, nunca teve o pai que merecia, e ele vem para ser o pai que a criança nunca teve. Ele vem para dar o amor que essa criança nunca teve. Ele vem para ser o supridor e o provedor que aquela criança nunca teve. Ele vem para dar o carinho, ele vem para dar o suporte, ele vem para ser o ouvido, ele vem para dar o abraço, ele vem para dar a disciplina que nós talvez nunca tivemos. Ele é o pai que nos adota, que muda a nossa história, que muda a nossa vida e nos dá uma família e nos coloca numa família com outros muitos irmãos. Ele é o nosso Pai amoroso. O Espírito Santo confere para nós não só uma direção, mas essa certeza no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E além disso, o versículo 15 fala que vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. E a terceira boa notícia de Romanos é que nós temos liberdade e não medo. Quando nós vemos esse versículo, nós sabemos que os servos, as pessoas que servem, os empregados, eles precisam ter medo. Os filhos não. Não é assim? Ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, se você não for um bom funcionário, você não for um excelente funcionário, porque os bons também estão sendo mandados embora. Se você não for um excepcional funcionário, você corre o risco de ver a sua cabeça rolar. Porque o vínculo entre o patrão e o empregado, nesse caso mais antigo, entre o servo e o mestre, era um vínculo baseado na performance, baseado no mérito. Quanto melhor eu for nas minhas atividades, coisas boas eu fizer, mais eu vou ser aceito. Mas na filiação não é assim. O filho não é assim. Quanto mais o nosso filho dá trabalho, se atrapalha, mais preocupado a gente fica. Mais o nosso coração fica preso ali. Mais a gente fica comprometido com eles. A gente não manda embora. A gente não manda sumir. Mais perto a gente quer estar. Mais a gente ora. Mais a gente quer estar junto. E é nesse sentido que Paulo fala que o nosso espírito é um espírito de filiação. A gente não precisa temer que Deus vai mandar a gente embora porque a gente está fazendo tudo errado. Porque a nossa relação com Ele não é uma relação por mérito. De manhã eu estava conversando com a Thaís e ela estava falando de uma pessoa que ela conhece, que é irmão já há muitos anos, e que ele acha que ele vai perder a salvação por qualquer motivo. A qualquer momento. Ele vai pecar, ele vai perder a salvação. Ele passa o dia inteiro assim, meu Deus, meu Deus. Eu falei, ele fica orando então para Jesus voltar enquanto ele estiver dormindo. E estiver tendo um sonho bom, porque vai que no meio do sonho acontece alguma daqueles sonhos assim, meio perigosos. É uma vida de prisão, é uma vida de temor. E a palavra de Deus fala, nós não recebemos esse espírito. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos aceitos. E o começo do capítulo fala, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os filhos, não existe nenhuma condenação, nada pode nos separar desse amor. Nós somos salvos pela graça, nós somos aceitos. Não existe rejeição, não existe dúvida, não tem condenação. Mesmo quando nós erramos, Ele nos chama, Ele nos abraça.
Ele nos corrige, Ele nos disciplina, Ele nos coloca de novo no prumo. Você não manda seu filho embora da sua casa porque ele estragou o seu sofá. Você não manda seu filho embora porque ele estragou e quebrou todos os seus pratos. Você manda embora talvez seu funcionário. Mas nós não somos servos, nós somos filhos. Nós fomos amados e esse amor de Deus é que nos abraça, é que nos enlaça. Essa é a relação de Deus conosco. Nós não precisamos temer. E continuidade fala que nós temos um relacionamento íntimo com o Pai, porque o Espírito que nós recebemos nos torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. E a primeira coisa que esse versículo fala é que nós somos filhos de adoção, como nós começamos falando logo no começo. Nós fomos escolhidos para sermos seus filhos. Deus escolheu cada um de nós para sermos os seus filhos, desde antes da fundação do mundo. Ele escolheu cada um de nós. Ele nos tirou das trevas, ali de onde a gente estava. Ele nos chamou para que nós pudéssemos fazer parte da sua família. Naquela época, naquelas famílias, era muito mais comum a adoção do que agora. Porque a família se extinguia se não houvesse a continuidade através do século masculino. Então, naquelas famílias, quando havia uma adoção, existiam 3 coisas importantes na lei romana. E eu quero que você preste atenção. O filho adotivo era adotado de forma permanente. Aquela adoção não podia ser revogada. Aquela adoção não podia... O cara não podia ser deserdado amanhã ou depois. Uma vez que ele fosse adotado, ele ia ser adotado para sempre. O filho adotivo tinha imediatamente todos os direitos de um filho legítimo da nova família. Imediatamente. E o filho adotivo perdia todos os direitos e deveres sobre a vida velha e a sua antiga família. Todas as dívidas que ele tinha, todas as histórias antigas que ele tinha, tudo que era antigo, que dizia respeito àquela antiga pessoa, ficava para trás. É como se ele fosse agora uma nova família, com a nova família, uma nova pessoa. Como se aquela pessoa, antes da adoção, nunca tivesse existido. Agora você pega tudo isso aqui e transfere para o mundo espiritual, para aquilo que Deus fez conosco, a figura que Cristo usa ao nos adotar. Quando nós entramos na sua família, nós absorvemos todos os direitos da família de Deus. Nós absorvemos todas as riquezas espirituais da família de Deus. Quando nós entramos na família de Deus, nós temos a certeza que essa adoção nunca será revogada. Que nós seremos seus filhos eternamente, não interessa o que a gente apronte, nada pode nos separar desse amor, nós seremos os seus filhos eternamente. Quando nós entramos nessa família, todas as nossas dívidas foram canceladas. Agora nós só temos os créditos da família real, os créditos da família de Deus, e como os filhos, o texto fala que nós somos chamados à intimidade. Porque o texto fala que nós clamamos, Abba, Pai. Nós somos aqueles que podem chamar paizinho. A palavra Abba, Pai, quer dizer paizinho, aquela palavra íntima, que você fala só com seu pai. Umas pessoas falam velho, outras falam papai, outras pessoas, cada um vai chamar o seu pai de uma forma íntima. E essa palavra era a forma mais íntima de se expressar naquela época. Paizinho, Abba, Pai. E a palavra está querendo dizer que Deus não nos chama para sermos filhos adotivos jogados no escanteio. Ele nos chama para termos uma intimidade, um relacionamento com o Pai. Para poder clamar. E essa palavra clamar é gritar alto, em voz alta, por socorro. Em qualquer momento que seja. No momento do aperto, você tem o incrível privilégio de gritar ao Deus Todo-Poderoso, Majestoso, Criador dos céus e da terra, Paizinho, vem me ajudar. Essa é a liberdade que nós temos, que nós alcançamos por Cristo Jesus. Foi isso que Jesus fez lá no Getsêmani. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Um momento de profunda intimidade de Jesus
com o Pai. Nesse momento ele clama: Paizinho, me ajuda. E nós somos impulsionados, e dentro desse modelo, a clamar e a termos essa vida de intimidade com Deus. Intimidade com o Pai. Qual é a intimidade que você tem com Deus? A intimidade de falar sobre o seu coração, sobre as suas questões, sobre os seus medos, sobre as suas dúvidas, sobre as suas frustrações. Pedir ajuda. Orar em todo o tempo, por todos os motivos. Confiar que Ele é um Pai bom, que vai dar coisas boas aos seus filhos. Um Pai amoroso e todo-poderoso. Qual é a nossa relação? Qual é a relação que nós temos tido com Deus, o nosso Pai? Nós somos convidados pelo Espírito Santo a mergulharmos na nossa relação de intimidade com Deus essa noite. A nos sentirmos abraçados não só por um Deus que pode todas as coisas, que nos ama, que cuida de nós, como nós temos cantado, mas que tem os seus olhos postos para cada situação que existe dentro do nosso coração. Ele é o Pai amoroso, o Pai que se importa conosco. E a palavra fala que o Espírito Santo nos assegura desse relacionamento. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Para esse ato de adoção naquela época, era necessário que houvesse uma testemunha. Era necessário que houvessem muitas testemunhas, e o texto fala que o Espírito Santo é testemunha dessa relação. O Espírito Santo é testemunha, ele testifica no meu e no seu coração que nós somos esses filhos, que nós temos essa relação, que nós fomos adotados e que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e nós fazemos parte da família de Deus, que nós vamos nos assentar na grande mesa de Deus, que nós somos uma família e corre dentro de nós o mesmo sangue de Jesus. O sangue que nos faz irmãos. E mais do que isso, que nós somos herdeiros de Deus. Versículo 16 fala: se somos filhos, porque nós não éramos nada. Vê a progressão. Nós não éramos nada. Nós éramos indigentes. Nós somos filhos. Se somos filhos, então somos herdeiros. Você já recebeu alguma herança? Se somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Há uma escada de valores aqui. Você já recebeu alguma herança? Ninguém quer receber herança, né? Porque receber herança quer dizer que alguém que você ama morreu. A gente gosta daquelas comédias que o tio distante, você é o último sobrinho de 5º grau do tio rico, que chega uma carta na sua casa e você ficou milionário porque você recebeu uma herança. E o seu tio era o Bill Gates. Já pensou que coisa boa? E muda a sua vida. E tem muita gente que quer trocar essa herança aqui pela herança do Bill Gates, que eu sei. Resolve a vida aqui, depois eu me entendo com Deus mais tarde. Mas essa é a grande alegria que nós temos, saber que nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. E nós não temos noção da extensão da herança que nós recebemos, da grandiosidade daquilo que o Senhor tem conferido a nós, pelo seu Espírito, dessa certeza. Nós sabemos que Deus é o dono de todas as coisas, pois todos os animais da floresta são meus, como as cabeças de gado, aos milhares das colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, Deus falando, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe, tudo pertence ao Senhor, todas as coisas pertencem ao Senhor. Essa é a extensão da nossa herança. Mas o que quer dizer ser co-herdeiro com Cristo? Na lei judaica, o irmão mais velho recebia o dobro de todos os outros irmãos, mas não na lei romana. Na lei romana, todos os irmãos eram tratados da mesma forma. E quando Deus nos faz co-herdeiros com Cristo, Ele quer dizer que nós temos a mesma honra de Cristo Jesus, o Senhor. A mesma posição de Cristo Jesus, o Senhor. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, o Senhor. E isso é muita honra, irmãos. Nós não temos noção da riqueza espiritual a que Cristo nos elevou. Nós que éramos indignos.
Hebreus 1:2 fala, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele, Cristo, herdeiro de todas as coisas, agora faz com que nós, que não éramos nada, éramos conhecidos antigamente como filhos da ira, sejamos também co-herdeiros com Ele. Essa é a promessa que nós recebemos. Nós agora podemos, como diz Colossenses, estar assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De nada, de coisa nenhuma, fomos adotados, nos tornamos filhos e filhos amados, filhos que têm intimidade, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E temos, por último, nessa promessa, uma última coisa. Paulo fala, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Se temos essas promessas e garantias do Espírito, e talvez esse momento o seu coração possa compreender que Deus fez de nós pessoas especiais, que Deus ama você, que você é especial para Deus, que Deus escolheu você para ser seu filho, que Deus se importa com você, se importa com o que você pensa, se importa com o que você sente, que Ele conhece cada um pelo nome, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, Ele se preocupa conosco. Mesmo assim, a palavra de Deus fala que existem algumas necessidades de nós suportarmos alguns sofrimentos. Depois de a gente meditar sobre tantas glórias que nós recebemos como filhos de Deus, existe uma menção de sofrimento do nada. Parece que Paulo vem e joga um balde de água fria na gente. A gente já estava até colocando uma roupa de rei assim, e se sentindo que a gente ia sentar num trono. E Paulo fala assim, então, vocês têm que participar do sofrimento também. Se vocês querem participar da glória. E a pergunta que muitas pessoas fazem é, por que nós precisamos sofrer? Se nós somos tão amados, se nós somos tão queridos, se Deus entende tanto o que eu sinto, se Deus entende tanto o que eu penso, se Ele sabe da minha história, por que então que Ele me permite passar por tantas situações? Não é que às vezes passa isso na nossa cabeça? Nós que estamos num mundo caído, ferido, com muitas aflições, temos que ter em mente, irmãos, que todas essas aflições que nós passamos nunca vão poder roubar nem a nossa glória e nem a nossa esperança. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas esse mesmo Jesus é que nos promete a glória e que mantém firme através do seu Espírito a nossa esperança. O próprio Paulo, que escreve essas palavras, sofreu. Você lembra como Paulo sofreu? Você já leu como Paulo sofreu? Quantas chibatadas ele tomou, quantas vezes ele esteve preso, quantas vezes ele passou frio, quantas vezes ele passou fome. Você já leu as cartas? Você já sabe disso? Como ele sofreu? E depois ele fala, sabe o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei andar na riqueza, sei andar de Porsche e sei andar de ônibus. Eu sei comer arroz e feijão zoiudo e sei comer estrogonofe, sei comer pizza no Van Gogh. Eu sei tudo. Eu posso todas as coisas. Eu posso. A minha alegria não está nessas coisas. Eu posso passar aflição. Eu posso participar do sofrimento porque eu quero ser participante da glória. Se nós entendemos isso, nós vamos entender que todos os filhos de Deus passam por provações no mundo. Todos os filhos de Deus passam por provações no mundo, provações da carne, a influência e as tentações do diabo, como nós temos falado. Você vai olhar para a sua família e você vai ver quantas provações você tem passado lá na sua família, né, irmãos? Quantas situações que a gente está passando. Aí você se pergunta, mas o amor de Deus? Nós precisamos pensar.
Quantas provações que a gente passa no emprego, ou quando a gente não tem mais um emprego? Como esses milhares de pessoas, as milhares de famílias, e você acha que não está cheio de irmãos lá que agora foram demitidos na Uzi Minas? Quantos que estão desempregados agora? Quantas provações a gente passa? Interiores, pressões interiores. Quantos julgamentos as pessoas fazem a respeito da gente? Quantos julgamentos as pessoas fazem por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados que as pessoas cometem contra nós? Quantos problemas de saúde a gente passa? Quantos diagnósticos ruins a gente abre, que muda a nossa vida, muda a vida da nossa família? Quantos? Quantas decepções com pessoas que a gente passa? Quantas frustrações, quantos medos, quantas culpas que nos engessam? Quantas situações que enchem nosso coração? E a gente pergunta, como que um Deus amoroso permite que seus filhos sofram? E essa é uma pergunta muito difícil da gente responder, meus irmãos. E eu não pretendo de nenhuma maneira encerrar esse assunto aqui. Mas eu quero, com muita simplicidade, dizer, em primeiro lugar, que Jesus sofreu. Ele não poupou seu próprio filho. Jesus veio ao mundo para morrer. Jesus veio ao mundo para entregar a sua vida por amor a mim e a você. Ele foi tentado a nos salvar sem cruz. Se ele se atirasse lá do pináculo do templo, ia ser um show, que todo mundo ia crer nele. Mas ele precisava se prostrar e adorar o Satanás. Mas ele preferiu ser obediente até a morte. A palavra de Deus fala, em morte de cruz, ele sofreu. Jesus sofreu. E o ensinamento que às vezes a gente ouve na televisão é que Deus quer que você seja rico, Deus quer que você seja saudável, Deus quer que você seja próspero, e que se você der a oferta tal e você depositar o dinheiro nessa conta aqui, a bênção vai vir sobre a sua família, e você vai ser curado, o emprego vai bater na sua porta. Se você comprar esse lencinho aqui, você limpar a sua casa com esse lencinho, a sua casa vai ficar perfumada, e a bênção de Deus, o aroma suave de Deus vai reinar na sua casa, e as decepções amorosas vão sair da sua vida. E a gente tem ouvido, e tem tanto charlatão enriquecendo as custas dessas pessoas, mas tudo isso é heresia, porque Jesus sofreu. Em segundo lugar, a palavra fala que Jesus, que era santo, que não tinha pecado, aprendeu a obediência pelo sofrimento. Hebreus 5:8 fala, embora sendo filho. E quando ele fala filho, eu posso acrescentar aqui para que você que não sabia ainda, ele era filho, ele era perfeito, ele era imaculado, ele nunca pecou. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Você é obediente, eu te pergunto? Nós temos tanto que aprender, irmãos. Nós temos um Pai que nos ensina. Muitas coisas que nós sofremos, muitas dificuldades que nós temos porque nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender, entre outras coisas, a obedecer. Nós precisamos aprender a obedecer. Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento. O Pai disciplina todos os seus filhos para que possamos compartilhar sua santidade. Hebreus 12, você pode em casa ler até o versículo 11. O versículo de 5 a 7 fala, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Às vezes, irmãos, nós sofremos porque estamos sendo disciplinados com amor. Quando a gente manda um filho dormir mais cedo, ou tem que tirar um celular, ou tem que colocar alguma repreensão, suspender alguma coisa, aquilo para eles é a morte. Meu pai me odeia, minha mãe me odeia.
Não é verdade? O sentimento é que a última coisa que eles têm é amor. E quando tem que disciplinar, então, no flau? Né? Se não tem muito amor envolvido ali, com oração, com cuidado, aquela coisa de Deus, pode haver um certo ressentimento. Mas a palavra de Deus fala que o pai que ama, ele disciplina os seus filhos. Ele disciplina. E quando nós temos alguns sofrimentos, nós precisamos aprender que é o Pai amoroso que está nos ensinando, irmãos. Nos ensinando. E nós precisamos aprender quais são os ensinamentos de Deus. E por último, as provações são instrumentos de Deus para o nosso crescimento. Elas nos levam à dependência de Deus. Existem algumas pessoas que só oram e só buscam a Deus no meio da tribulação e da provação. Quando está tudo bem, se esquecem de Deus, se esquecem que Deus existe. Nem se lembra. Aí aperta o calo, pega uma gripe, é demitido, tem uma tribulação lá na casa, marido faz as malas, diz que vai embora, a mulher fica crente, que é uma beleza, faz até vigília. Esses momentos são momentos em que Deus nos limpa, momentos de provação que produzem perseverança, experiência e esperança, que aferem onde está o nosso coração, se o nosso coração está no mundo ou se o nosso coração está em Deus, se nós estamos vivendo mais de acordo com a carne ou se nós temos dado mais ouvido ao Espírito. Provações que ajudam nós a fixarmos os olhos em Deus, a termos a esperança da glória, a encher o nosso coração de confiança em Deus, a deixar de confiar no nosso braço e a confiar em Deus, quando a gente já não tem mais recursos humanos nenhum. A gente lembra, Deus é todo poderoso, o que o homem não pode fazer, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. E aí eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Abba, Pai, rapidinho. São os momentos da aprovação. São instrumentos de Deus, que Deus usa às vezes para nos aproximar dele, irmãos. Por isso que muitas vezes nós sofremos. E 2 Coríntios, nós lemos esse texto na semana passada, fala, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando nós estivermos sofrendo, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que possa nos revelar o que nós não estamos vendo. A glória que está sendo produzida em nós, o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Porque nós somos filhos amados. Nós somos os filhos adotados. A adoção é uma realidade presente já nas nossas vidas. Mas a glória, ela vai acontecer no futuro, quando os nossos corpos forem ressurretos e nós entrarmos no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa esperança. Quando nós vamos participar com Cristo na sua glória, é lá que está o nosso coração. Nós não somos daqui. Nós estamos daqui, mas aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso descanso. A nossa herança não é daqui, não dá para gastar aqui. O ouro é tão sem graça para Deus, que como nós dissemos aqui, a Lu acho que falou, lá no céu só vai servir para a gente pisar. Para nós é tão valioso aqui, mas lá no céu só serve para pisar. O que Deus tem para nós é algo muito mais maravilhoso. E isso deve encher o nosso coração de esperança. O fato de termos sido adotados e sermos amados. Eu não sei se você tem recebido más notícias. No céu, nós já vamos saber de todas as coisas e lá não vai ter coisa ruim nenhuma para nos surpreender. Eu não sei se você tem tido problema com o pecado. Se o pecado está te cercando,
está te prendendo. No céu não tem pecado, irmãos. No céu, a gente vai estar livre desse corpo mortal, ele vai estar glorificado para a glória de Deus. Não sei se você está cansado, se sentindo exausto, precisando de férias na mente, no corpo, no céu. A gente vai desfrutar do descanso perfeito de Deus. Eu não sei se você se sente sem tempo de servir ao Senhor, sem tempo de adorar, sem tempo de contemplar, sem tempo de perceber a grandeza de Deus. No céu a gente vai poder servir a Deus sem nenhuma limitação, sem tempo. Nós vamos ter eternidade para poder glorificar o Senhor. Não sei se você se sente frustrado, se nada te satisfaz, se nada acontece de bom na sua vida, mas o céu, a alegria de Deus vai encher e vai ser plena nos seus corações. Se você sofre com rejeição, se você sofre com falta de amigos, se você sofre com falta de tempo para investir na relação com seus amigos, mas no céu a gente vai estar em perfeita comunhão uns com os outros. Nós vamos ter tempo para poder celebrar a nossa unidade no céu uns com os outros. Eu não sei se você consegue perceber, mas se você não consegue ter uma intimidade com Deus, no céu nós vamos ver Cristo face a face, meus irmãos. Você vai poder contemplar o Senhor lá no céu. Lá não tem templo, porque Ele está lá. Lá não tem luz, porque Ele vai iluminar todo lugar. Nós vamos habitar nesse lugar com Ele, e essa é a nossa esperança. E aprender de Deus, esperando a sua vinda, com os nossos sofrimentos, para que possamos participar da sua glória. Sempre, sempre aprendendo. Tiramos de Romanos 8, versículo 14 a 16, que o Espírito Santo nos guia, que temos certeza da nossa filiação, que fomos adotados, que temos intimidade com um paizinho, que somos herdeiros de Deus e podemos participar do sofrimento, pois temos certeza da glória que nos espera. Essa é a verdade que o Espírito Santo quer comunicar aos nossos corações e que pode mudar a forma com que você tem vivido no seu dia a dia. Se você tem vivido um dia a dia sem esperança, nós somos cidadãos dos céus. Devemos viver aqui com o pé na terra, mas com a cabeça no céu, sabendo que nós somos filhos amados, que podemos contar com a presença gloriosa do Espírito Santo, que vai nos guiar, vai nos conduzir a toda a verdade, vai nos direcionar e vai fazer com que a gente se sinta amado. Desfrute da presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida. Desfrute da intimidade que você recebeu com o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que permite que você viva na sua presença, clame por sua presença, clame por socorro, e Ele vem ao seu encontro para te abraçar, para te socorrer, para que você possa fazer parte dessa intimidade com Ele. Esse é o desejo do meu coração, que nós possamos crescer nessa verdade, sair do limiar da superficialidade, da religiosidade, e fazer com que a verdade do Evangelho, a verdade de Romanos 8, possa trazer e fazer a diferença na minha e na sua vida, durante a semana também. Quando você estiver se sentindo sozinho, quando você não estiver se sentindo amado, você saber que Deus teve um amor tão grande e prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho. E todos aqueles que creram no seu Filho, receberam o grande poder de serem feitos filhos de Deus. Não menospreze esse poder, que não são todos que têm, o poder de ser feito filho de Deus. Desfrute disso, para que Cristo possa ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos, porque a obra é tua, pela tua graça. O Senhor nos conquistou. O Senhor nos salvou. Nós te agradecemos, porque nada pode nos separar desse amor. Nós te agradecemos, porque nós não temos o que temer. Nós não temos o que duvidar. Nós te agradecemos, porque os nossos pecados foram perdoados. E eles já não podem mais fazer separação entre nós e o Senhor. Então nós podemos desfrutar, Senhor, da tua presença, Senhor.